Olá, começa agora mais um Educar Cultura. E cultura e preservação do meio ambiente caminham juntos, a gente não pode negar isso. Por isso, hoje eu estou aqui na Estância Canaã, junto com o professor Mauri Trevisan, que vai passar para a gente algumas informações de meio ambiente, vai passar para a gente informações a respeito de um estudo muito importante envolvendo os animais, o meio ambiente, envolvendo tudo isso que nos cerca no dia a dia e que muitas vezes a gente não consegue enxergar tamanha beleza, não é mesmo, professor? Exatamente isso. E é um estudo feito na Universidade de Harvard que demonstra aquilo que é mais ou menos óbvio, porque todos nós sabemos que nós temos raízes dos nossos ancestrais, nós temos a genética humana, o genótipo, hoje o genoma humano foi todo mapeado e na realidade são pequeníssimas diferenças entre o homem da pré-história e o homem moderno. E o homem da pré-história, na realidade, ele sempre conviveu com animais e plantas, sempre dependeu da natureza. E hoje, ao contrário disso, as pessoas vivem numa natureza de concreto e cimento armado e de internet e coisa assim. Mas é por isso que, buscando justamente no interior nosso essas raízes do passado, você pode observar que todas as casas têm um animalzinho de estimação, seja um peixinho no aquário, seja uma tartaruguinha, ou seja um cachorro, um gato, um passarinho, todos têm um animalzinho de estimação. E todos têm também ali no alpendre uma planta, um jardim, tem uma orquídea, outro tem uma roseira, outro tem uma samambaia. Então, essa tendência nossa de ter animais de estimação e plantas ornamentais é justamente uma decorrência dessa dependência que nós tínhamos na natureza, esse convívio com a natureza. Ou seja, da mesma forma que um patinho, quando ele nasce, ele precisa de água, mas pode conviver fora d'água também. Da mesma forma o ser humano, ele também pode viver sem um animal de estimação e sem uma planta. Mas fica realmente faltando alguma coisa, parece que não fica real de acordo com a biologia, com o biorritmo do ser humano. Então é por isso que parece que a natureza hoje está acordando, os homens estão acordando também para a natureza, porque está todo mundo falando em verde, em sustentabilidade. Isso é maravilhoso, é formidável e é uma questão cultural também, não é verdade? E a gente pensando, a gente percebe que demorou um pouquinho para as pessoas tomarem consciência realmente da importância do meio ambiente, da importância da preservação do meio ambiente. Eu acho que demorou um pouco, a gente chegou no estado de alerta para de repente abrir os olhos e falar assim, não, para tudo, eu preciso preservar e culturalmente lançar essa ideia, para que as pessoas também abram os olhos. Você tem razão, é muito boa a tua colocação e a gente tem experiências disso aí também. Porque antigamente imaginava-se que nós poderíamos tirar as florestas e depois reflorestar. Mas se a gente observar florestas artificiais replantadas há 50 anos atrás, nós temos aí histórico e documentado isso. Até hoje, você entra numa floresta replantada, reflorestada e ela não é igual a uma floresta natural. Ou seja, por exemplo, se nós desmatarmos a Amazônia, tirarmos tudo do Pará em diante, que já está acontecendo isso, não adianta, nós nunca poderemos reconstruir outra igual. É um processo que não tem volta. Então a tua preocupação ela tem lógica. Isso me faz lembrar a fala de um pensador que disse que talvez o símbolo da civilização humana nos idos tempos tenha sido o corte da primeira árvore. Ou seja, cortou a primeira árvore para fazer uma casa, para fazer uma roça. Ali foi o momento simbólico da civilização humana. Agora, quando se cortar a última árvore, vai ser o término da civilização humana. Tomara a Deus que esse pensamento pessimista não chegue e que a gente acorde e dê aplausos ao verde e corra atrás do lixo, da sustentabilidade, da reciclagem e tudo isso que o mundo está gritando. O mundo inteiro está falando em sequestro de carbono, em oxigênio, em biomassa. As escolas, os professores, de uma forma unânime, estão insistindo na sustentabilidade, tem congressos, seminários e cursos para tudo quanto é lado. Então, as próprias empresas hoje, elas estão assim clamando, plantando árvores e pedindo e dando cursos. Então, acho que a gente, como você disse, a gente está revivendo um tempo talvez um pouco tardio, mas eu acho que ainda há esperanças.
Claro que é a esperança. Por isso que a gente escolheu aqui hoje esse cenário maravilhoso que você está vendo para apresentar para vocês o nosso programa de cultura. Afinal de contas, olha, tudo é tão perfeito, né? Que choveu, a gente está aqui com a chuva caindo ao nosso redor, num espetáculo da natureza, porque eu tenho que dizer que esse lugar realmente é muito bonito, né? É fruto de uma preservação que a gente vem acompanhando ao longo de anos, né? A preservação que você vem fazendo aqui, né? A gente está aqui, gente, embaixo de uma casa na árvore. O sonho, acho que de uma maior parte das crianças e dos adultos também, né? Quem não teve esse sonho quando era criança, e aqui para conversar sobre meio ambiente, natureza, e mais uma vez chamando a atenção. Isso é um assunto cultural, sim. Faz parte da cultura das pessoas preservar ou não, infelizmente. Muito bem, relembrando que na Europa e os países do primeiro mundo, eles vão nas praias e fazem jantares, e quando eles terminam, quando eles saem, está tudo limpinho, cada um joga, né, tudo no lugar adequado. Uma questão cultural. Exato. Agora o brasileiro, quando ele desce lá para a praia, ele vai, aqueles ônibus de São Paulo, que eles descem para fazer aqueles piqueniques na praia, e tem casca de abacaxi, e tem casca de laranja, e tem latinha de cerveja, eles saem, fica aquela farofa, por isso que eles são chamados de farofeiro, né? Não que eles sejam menos inteligentes que os americanos ou os europeus, mas é uma questão de cultura realmente. Então eu acho que toda renovação ela traz assim um movimento lento e nós estamos partindo dessa renovação agora. Eu acho que nas últimas décadas houve grandes mudanças, mas é uma questão cultural, como você bem disse. Agora, me fala um pouquinho sobre esse local que a gente está aqui agora, né? A gente está vendo realmente toda a preservação, a gente vê que você colocou vários coqueiros aqui, eu tenho certeza que, aliás, nós passamos por uma árvore agora há pouco, você me disse que plantou essa árvore com 30 centímetros e hoje ela é uma árvore, né, consideravelmente grande. Então a gente está vendo assim toda essa preservação que está acontecendo aqui. É fruto de trabalho de quantos e quantos anos isso? Bom, em primeiro lugar, se você olhar minha conta bancária e ela está disponível, você vai ver que eu sou um cidadão pobre. Você vai até me emprestar dinheiro se você ver a minha conta bancária. Mas quando eu vejo aqui, quando eu me deleito nisso, eu tenho assim uma grande riqueza. Que eu tenho verde, água, plantas, animais e borboletas e pássaros. Eu conheço cada ninho, cada canto de pássaro, eu sei onde os beija-flores estão, onde a coleirinha está botando, os peixes desovando. Então, essa beleza da natureza, eu acho que é uma riqueza. E eu acho que, eu sei que alguns gostam de shopping, outros ficam o dia inteiro no Facebook, às vezes fazendo fofoca da vida dos outros, né? Mas eu me deleito em estar na natureza. Esses dias atrás eu botei uma roupa velha, um sapato, uma botina no pé e entrei na mata, eu e o cachorro, e fiquei uma manhã inteira me deliciando com coisas que outras pessoas não gostam. Cada detalhezinho que você encontra no meio do caminho. Exato. Eu acho que, por exemplo, a clorofila, o verde, essa clorofila é uma molécula. Um dia eu quero encontrar Deus e falar assim: Deus, parabéns, o senhor fez a clorofila, uma molécula fantástica, que através de água, sais minerais, CO2 e luz solar, ela faz soja, ela faz cana-de-açúcar, ela faz arroz, faz feijão, faz tantas coisas boas, né? A fotossíntese é um fenômeno fantástico e nos dá oxigênio em troca e pega o carbono que nós expelimos. Então nós necessitamos de árvores não só para o conforto térmico, porque dá flores, porque dá sombra, porque dá frutos, mas porque é uma coisa maravilhosa. Acho que as plantas, as árvores, os animais, existe todo um equilíbrio ecológico que o ser humano precisava respeitar mais. Com certeza, Mauri. Muito obrigado por nos receber aqui hoje, mostrar um pouquinho desse teu paraíso e a gente poder, né, mostrar para você que está aí em casa. Realmente é uma questão de pensar um pouquinho, tentar preservar o meio ambiente, tentar lutar por tudo isso. Afinal de contas, faz parte da nossa vida, vai fazer parte da vida dos nossos filhos, dos nossos netos, né? Então, assim, a gente tem que realmente preservar, correr atrás do prejuízo que já foi feito na natureza, né? E buscar realmente, vamos buscar melhorar o nosso meio ambiente. E tem um pensador que tem uma frase que é muito conhecida, que diz que um homem, para ser completo, ele precisa ter um filho, ele precisa escrever um livro e ele precisa plantar uma árvore. Eu acho que isso precisa mudar. A questão de plantar uma árvore só, pouco, né? precisa plantar umas 10, 20, 100, 1000. E tem tanta variabilidade genética, né, fantástica. Quantos tipos de árvores e de sementes, de flores, e curtas e longas. Eu comprei
uma semente de sequoia, aquelas árvores milenares, gigantes, né, que algumas têm 5.000 anos, né? Eu consegui uma semente importada dela e vou plantar, consegui 5 sementes de sequoia. Então eu acho fantástico, né? Tem eucaliptos que tem mais de 100 metros de altura, então eu acho que a natureza, algumas com raiz pivotante que vai lá embaixo, outra raiz em cabeleira, algumas folhas mais abertas, outras fechadas, e tudo tem um propósito. Por exemplo, a bananeira, quando você vê aquelas folhas largas da bananeira, ela é nativa da Mata Atlântica, onde tem muita umidade. Então ela tem que ter uma superfície larga justamente para evaporar, para perder umidade. Se ela fosse como o cactus, que ao contrário da bananeira fechadinha, ela apodreceria. Exatamente. Agora o cactus, justamente o inverso, que vive lá no deserto, que precisa poupar, ele não tem superfície, ele é fechadinho, né? Ele parece um bujão de gás para segurar justamente a umidade. Então eu acho que essas maravilhas que Deus fez, né, na vegetação, a disseminação das sementes, eu acho maravilhoso quando um carrapicho gruda na calça da gente e a gente vai plantar ela lá no fundo da nossa casa. Quando cai uma semente no cachorro, na capivara, no gado, que ele vai disseminar essa semente embora, né? O próprio vento levando as sementes, por exemplo, a gente vê a paineira, que dá aquele algodãozinho branco, que a sementinha vai longe, né? Então a disseminação das sementes é algo fantástico, que é justamente o inverso dos animais. Quer dizer, uma mãe, um mamífero, por exemplo, uma onça, uma vaca, quando está com cria nova, ela fica brava, o filhotinho tem que ficar perto dela. Quanto mais próximo da mãe, maior chance dele sobreviver, porque a mãe defende, né? Agora, nos vegetais é o contrário, quanto mais longe da planta-mãe, maior a probabilidade da filha, né, a planta-filha desenvolver. Então, se ela cai ali, debaixo da árvore, onde tem competição das raízes, onde tem a sombra, ela não sobrevive. Raízes enormes da mãe já sugou todos os sais minerais. Então, é importante que essa semente vá longe. E quando estala a mamona, por exemplo, que aquela mamona vai longe, né? A semente da taboa que cai na água e vai nascer taboa lá longe nos rios. Então, eu acho fantástico. Os pássaros, por exemplo, o sabiá, aqui nós temos no meio da mata, é que você está muito bonitinha, não dá para entrar na mata. Com dó de me levar para andar no meio do barro. Mas nós temos 6 ou 7 mamoeiros no meio da mata, que você fala, mas quem plantou mamoeiro aqui? Logicamente é um sabiá, né, que comeu ali, as sementes passam indeleves pelo aparelho digestivo e a celulose é grossa e vai germinar ali com o esterco e tudo, né, bem longe dali, né? Então, às vezes o morcego, essa plantinha aqui na beira de rio chamada embaúba, o morcego vai lá, ele pega aquele brotinho, come de noite e vai plantar longe dali. Então eu acho que a disseminação das sementes é uma matéria linda. A polinização também, o transporte do grão de pólen da flor masculina, usando o beija-flor, as abelhas, borboletas e o próprio vento, para cair no estigma da outra flor feminina, também é fantástico. Ou seja, tudo é perfeito. Eu acho que o que atrapalha mesmo é o ser humano. A natureza é linda, né, professora? A natureza é maravilhosa, a verdade é essa. E cabe a gente preservar, né? Nós temos 3 alternativas. A primeira é preservar, a segunda é preservar e a terceira é preservar. Senão virar o caos. Na minha aula inaugural, que faz muito tempo, há 40 anos atrás na faculdade, foi dito pelo Dr. Warwick Stephen Kerr uma palestra sobre aquecimento global. E quando ele falava isso há 40 anos atrás... 40 anos atrás. A gente achava que ia demorar muito. E hoje nós estamos vivendo o aquecimento global já previsto há 40 anos atrás. É verdade. Então a gente acredita que nós temos que urgentemente, todas as áreas, todos os níveis sociais, seja corintiano ou palmeirense, seja culto ou analfabeto, nós temos que voltar os olhos para a natureza, preservar, plantar árvores, cuidar do lixo, reciclar o que tem. É uma necessidade, uma questão de sobrevivência hoje. É verdade. Mais uma vez, muito obrigada. E obrigada a você que ficou com a gente até agora, acompanhando mais um Educar Cultura. A gente se encontra aqui na TV Barretos.